Estamos de volta para o segundo bloco do programa Santiago Entrevista, hoje recebendo o secretário de Esportes de Sete Lagoas, César Maciel, e também o empresário e professor Dr. Miguel Vieira Monteiro. Ele que é da cidade de Portugal, está à visita por Sete Lagoas e provavelmente virá aí também ser um grande parceiro de Sete Lagoas em breve. Antes de entrar num assunto específico, já que nós temos aqui o secretário de esporte, qual o seu time em Portugal? O time é o time maior do mundo e melhor do mundo, que é o Benfica. Benfica? Benfica do Luizão e de muitos outros brasileiros que nos têm ajudado a ser campeões também. Não ganhamos sempre, como ontem o Cruzeiro não ganhou, não é? Mas, infelizmente, ontem mesmo fomos afastados da Taça da Europa, perdendo 1-0 com uma equipa da Rússia, e infelizmente com um golo marcado por um português ao Benfica, não é? Portanto, o Benfica é um grande clube, o clube com o maior número de vocês não chamam sócios, pois não, chamam torcedores. Sócios torcedores, aficionados em Portugal. É o maior clube da Europa com o maior número de sócios, o maior número de torcedores. Eu percebo, porque no Brasil agora também nós temos as transmissões do futebol de Portugal, né? E tem alguns canais também que a gente assiste de lá. Existe também uma crise no futebol, principalmente com relação à sustentabilidade dos clubes, devido aos altos salários, né, dos jogadores. Qual a equação para resolver isso lá? Está a entrar numa área muito movediça. Eu vou-lhe dizer desde já que não é propriamente por causa dos salários, é por causa da instabilidade financeira global. E em Portugal, então, agora entrou numa crise fantástica, que houve a falência de um banco. Foi o Banco Espírito Santo. Já anterior tinha havido o BPN, não é? O Banco Português de Negócios, também tinha falido. E você imagina o que é você ter uma conta no banco de 95 mil euros, por exemplo, ou 1 milhão. E 10 minutos depois já não tem nada porque faliu o banco. E o que é que acontece com isto e o futebol? É porque os clubes de futebol todos estavam apoiados no Banco Espírito Santo. E como o banco faliu... Realmente uma areia movediça. Imagina agora a instabilidade dos clubes para pagar aos jogadores, e os jogadores de facto recebem também muito dinheiro. Mas isso também já é uma discussão que se está a fazer no Parlamento Europeu para moderar um pouco o vencimento dos jogadores de futebol. César, e o telespectador também, eu falei isso para o telespectador entender que o nosso convidado, visitante aqui, entende de tudo um pouquinho. Então eu vou pedir 1 minuto numa frase que eles nos dessem uma pequena dica. Pelo que eu sei, o Benfica tem sua própria rede de televisão, em vez de ter um pay-per-view privado, ele é o dono do pay-per-view e tem o maior número de associados com essas compras de pay-per-view, o que lhe dá uma tranquilidade muito maior do que se você tivesse na mão. Só que o dinheiro estava sendo guardado no banco, que faliu, esse detalhe, né? Eu não sabia. É verdade. Pelo que ele falou aqui, é verdade. Esse aqui é o problema. Isso é verdade, está nos jornais. Mas ele vai ter a manutenção futura das pessoas pagar o próximo mês num banco diferente do anterior. Então, sim, nesse ponto, já o é programa muito mais sócio-torcedor do Cruzeiro já está dando retorno, né? Sim, agora o dele, em vez dele receber, por exemplo, no nosso caso do Sport TV ou das TVs fechadas, a TV Benfica é quem faz a geração e com isso ele paga para a própria. Mas aqui é muito diferente o direito de transmissão, é um caso sério. Mas eu comentei isso... É uma evolução que poderemos chegar algum dia. Com certeza. Para falar um pouco da área empresarial também, né, da qual o senhor comanda. A gente tem informação aqui que o senhor também é produtor de vinho e provavelmente poderá fazer uma parceria com Sete Lagoas na distribuição desses produtos. Isso é verdade? E como que é o seu trabalho lá? E como que pode ser isso em um futuro breve? Bom, eu quando nasci, já nasci dentro do vinho. Já tem um sobrenome videira. Sou videira de natureza. E mesmo os meus pais foram sempre agricultores e viticultores. Portanto, vinificam sempre vinhos. Mas a parte agora que me traz a Sete Lagoas é, de facto, a possibilidade de exportar esses vinhos. Portanto,
parei um pouco com a minha formação universitária, embora eu também tenha um outro curso de enologia, portanto eu também sou enólogo, é uma licenciatura tirada na universidade, o que me permite estar dentro deste mundo dos vinhos. Fui também presidente da maior associação de viticultores da Europa, de Portugal, que é a região do Douro, região Património da Humanidade, com 30 mil inscrições, e portanto agora o meu alvo é exportar. Estou já a exportar vinho para a República Checa, Hong Kong, Alemanha, e agora queria exportar vinho para o Brasil. Sabendo eu que o prefeito Márcio Reinaldo está em vias de colocar aí um porto seco, é logo aquela lógica. Bom, se é um porto seco, tem condições de desenvolvimento de porto seco. Com certeza. Nós temos uma na Ilha da Madeira, um porto seco, em Portugal, que foi uma coisa que desenvolveu aquela ilha de uma forma absolutamente louca, não é? Estávamos a prever que aquilo teria 10 mil funcionários dentro da própria estrutura, hoje tem 30 mil e no exterior tem mais de 40 mil a apoiar o Porto Seco. Portanto, eu quando soube que aqui se iria construir um Porto Seco, pela experiência que eu trago, bom, então deixa ver se eu consigo agregar ou me associar ou criar uma parceria com empresários brasileiros na perspectiva de podermos criar uma importadora e neste centro rodoviário, que não sei se já repararam bem, mas Sete Lagoas é um forte centro de entreposto, digamos, e de ligação rodoviária para distribuir para todo o país. É um centro fantástico. Tenho já aí alguns empresários interessados, nomeadamente um shopping, não é? E portanto, vamos ver se conseguimos chegar a Porto, a Bom Porto, fazer uma parceria na perspectiva de criar uma empresa que permita não só vender, mas quanto importar daqui do Porto Seco para poder criar uma rede, uma network, como nós dizemos, em todo o Brasil. Só para o telespectador que não sabe entender um pouquinho, a gente conversou aqui recentemente com o prefeito Márcio Reinaldo e é projeto dele, criação do Porto Seco. Ele deve ficar próximo ali para a região da Iveco, principalmente por uma ligação ao aeroporto de Confins, né? Provavelmente deve ser construída uma nova BR que vai fazer a ligação direta do Porto Seco, não do Porto Seco, né, de Sete Lagoas até o aeroporto de Confins, e as vias, né, que ligam Sete Lagoas a Belo Horizonte, a São Paulo, ao Espírito Santo, poderiam auxiliar, né, na distribuição de todo esse conteúdo, esse produto, ligando a outros portos, né, como Santos, como Espírito Santo. Então, é a ideia dele de que um pool de empresas possa contribuir, né, para a criação do Porto Seco, que está, sim, sendo discutido, está sendo estudado, e aqui já é prova disso, né, de um empresário da cidade de Portugal, que já vem também com interesse em contribuir com esse grande investimento que a gente acredita que pode ser aí um marco para Sete Lagoas. Neste caso, como empresário de vinho e dono de videira, na questão da exportação, não seria somente vinhos produzidos pela sua empresa, né? Seria um conjunto de empresas. Claro que sim, claro que porque até eu quero fazer um registro. O Rosalvo aqui da TV, ele esteve na Europa e disse que viajou para Portugal durante horas e horas vendo vinhedos e mais vinhedos e mais vinhedos, que é uma coisa muito diferente do que temos no Brasil. Sim, nós temos áreas verdadeiramente especializadas de plantações de vinhedos. São várias empresas? E são microempresas, são grandes empresas que algumas já exportam, outras querem exportar, e aqui o sentido não era só exportar vinho, quanto exportar azeite também.
Mas há outros produtos, frutos secos, do tipo nozes, amêndoas, muitos outros produtos que se podem exportar para o Brasil. E o Brasil é um consumidor nato e pela qualidade que já verificamos que, de facto, há um conjunto de personalidades que já justifica exportar com grande qualidade. Não é? E no inverso, a importação, vocês pensam em alguma coisa? Depende dos produtos oferecidos. Por exemplo, temos aí um empresário que quer exportar um produto que é o torrão de açúcar com amêndoa. Como é que se chama? Há um produtor aqui que já se ofereceu para exportar para Portugal. E eu aceitei nitidamente e vou levar o produto para Portugal na perspectiva de se poder exportar também. Poderá haver uma via dupla? É evidente que sim, que sim. Quem entra no comércio não fecha só para uma especialidade, não é? E abre para várias possibilidades. Porque dependendo do negócio, por exemplo, estou enviando, seu contrato para enviar, às vezes o preço para voltar com um produto poderia também ser um preço acessível, né? Não sei, eu estou falando por alto. Não, né? mas está a falar correto, porque a minha perspectiva de importação no Brasil de vinhos portugueses é do produtor e não é para outros intermediários. O que equivale a dizer que eles vão chegar aqui a preços muito competitivos. Eu já falei nisso aí. E as pessoas, quando olham para os preços, verificam logo, de facto, é muito mais baixo do que aquilo que eu estou a importar. E depois também o Porto Seco, não é? Com taxas baixíssimas para estágio ou para armazenamento temporário dos produtos, com capacidades para câmaras de frio. Portanto, há aqui um conjunto um fenómeno fantástico que se abre com a criação do Porto Seco. Existe algum estudo sobre o consumo de vinho pelo brasileiro? Como é que é? Porque a gente sabe que a cerveja aqui é muito consumida. Mas e o vinho? Eu acho que não chega a 2 litros per capita, portanto, por pessoa, enquanto na Europa vai a 30 litros per capita, não é? Pensam em algum trabalho para incentivo? Nós estamos a pensar que uma universidade brasileira faça esse estudo a nível da economia. Se me permitem, eu gostaria de, não como enólogo, mas sim como um telespectador normal, fazer uma pergunta. Começando a tomar vinho, a gente já tem aquele ponto, vinho do Porto, mas não temos a condição de sempre saber de todos os vinhos portugueses. A diferenciação das uvas e quais os tipos de vinho que serão, por exemplo, exportados para nós, seriam de várias modalidades. Por exemplo, a gente teria o tinto, teria branco, teria os demais. O que o senhor nos diria sobre esse ponto, só para matar a curiosidade, como se eu fosse um telespectador normal? Eu diria que as qualidades em termos de vinhos portugueses são pelo menos 3, não é? Que os vinhos verdes, que os vinhos maduros e os vinhos do Porto, licorosos, não é? O chamado vinho do Porto clássico, que é um vinho doce, com 18 a 20 graus de álcool, não é? O DOC, denominação de origem controlada, não é? É um vinho de mesa, o chamado vinho de mesa, não é? E que é um vinho que pode ir de 10 graus a 14 graus entre as qualidades branco, tinto e rosé, não é? Depois há as jerupigas e aos moscatéis, há várias vertentes, mas o vinho que mais se vende, efetivamente, é o vinho de mesa, não é? São os vinhos brancos e tintos, e anda à volta disso. E depois vende-se também muito as chamadas castas, os monovarietais, que há hoje, no Douro, há hoje uma seleção de plantas, seleção de videiras, digamos, era como se em minha casa eu selecionasse os filhos, não é? Uns de uma casta, outros de outra casta, e daí advêm os vinhos monocastas, não é? Há quem goste. Os vinhos com sabor por exemplo, a chocolate, a mel, a rosmaninho, mas enfim, há vinhos com vários sabores. Esta área dos vinhos é uma área muito importante para Portugal, porque são 5% do PIB de influência, o que é muito grande, do produto interno bruto, não é? Eu queria que o senhor explicasse sobre o tempo do vinho.
o tempo do vinho. Costuma-se dizer que o vinho do Porto é melhor quanto mais velho é, não é? E é verdade, porque o vinho, quando entra em estágio na madeira, digamos em tonéis ou pipas de madeira, ele absorve uma qualidade de envelhecimento, porque está a funcionar num processo oxidativo. O que é o processo oxidativo? Está dentro da madeira, mas a madeira tem uma porosidade, e nessa porosidade há uma transferência gasosa, e normalmente liberta-se água do vinho que está feito. E ao libertar a água do vinho que está feito, o vinho fica mais consistente, com uma estrutura mais de mel, mais melaço, mais de mel. E então, quanto mais tempo estiver nessa madeira, mais envelhece. Mais sai a água e ele mais envelhece. E é uma pergunta até típica que se costuma fazer. Bom, então o vinho do Porto tem, por exemplo, 20 graus de álcool metido na madeira. O que é que se evapora? O vinho ou o álcool? A água ou o álcool? Porque o vinho é composto de água e álcool e outros nutrientes. Mas o que é que se evapora? Eu já dei a solução. Não é? O que se evapora, de facto, não é o álcool, porque o álcool dissolve-se no mosto, mas é sim a água. Por isso é que, analisando o álcool ao longo dos tempos, ele mantém-se. Se o vinho for para aquele lugar, para aquele contentor, e se estiver 100 anos, o álcool é sempre o mesmo. Impressionante. E a água não. A água evapora-se. Portanto, isto é a primeira fase. O vinho, estando o mesmo vinho colocado dentro de uma garrafa, está num processo redutor, portanto, está sem oxigênio. Equivale a dizer que ele não envelhece. Ele estabiliza, mas não envelhece. E muitas vezes estabiliza, criando até uma mucilagem. O que é isso da mucilagem? Normalmente nós temos uma garrafa de vinho em casa e verificamos que no fundo fica um sedimento, restos. Olhamos para o vinho estragou-se. E não estragou. Que era uma mucilagem, porque o vinho é um ser vivo. A mucilagem, há sempre partículas infinitamente micronizadas, pequeninas, que se colocam, que se sedimentam no fundo da garrafa. E por isso é que se usa inteligentemente, para se beber um vinho, um decanter. E o que é um decanter? É uma garrafa maior, na qual nós metemos o vinho devagarinho, muito devagar, até chegar à mucilagem, não deixando que a mucilagem passe. Quando o vinho estiver todo passado, podemos bebê-lo à temperatura que quisermos, mas a mucilagem vai fora. Não sei se dei aqui uma aula de enologia, mas é impressionante quanto as pessoas às vezes atiram os vinhos fora dizendo que estão estragados e não estão. Agora, um outro detalhe importante de falar também é com relação à saúde, né? Saúde. Vamos comparar, vou falar de novo da cerveja e do vinho, né? O vinho é notável, né, a proporção que ele tem a mais, né, com relação a ajudar na saúde do cidadão. É evidente que sim, porque ele entra no aparelho. É evidente que sim, porque ele entra no aparelho. Eu não sou médico, mas estudo neurociências e estou um pouco à vontade para falar nisso. Portanto, ele entra no metabolismo, não é? E, portanto, entra no sistema circulatório e, normalmente, há determinado tipo de qualidades do vinho, que, por exemplo, são os taninos, que ajudam a preservar digamos, as cavidades das artérias e das veias. O que, por exemplo, nos vinhos tintos, os taninos atacam mais, limpam mais, digamos, a veia por dentro e a artéria, não deixando sedimentar e consolidar as gorduras. Portanto, digamos, mantém-se uma saúde, enfim, isto é complicado e complexo, mas mantém-se uma melhor perspectiva de vida, porque aquilo provoca um acompanhamento saudável, uma manutenção de determinado tipo de características de circulação sanguínea. E, portanto, um melhor rejuvenescimento cerebral e por aí fora. Agora, o branco também atua mais a nível de outro tipo de gorduras, também dissolvendo-as. Mas não é tão agressivo quanto é
quando são os taninos do tinto. O tinto vai buscar mais taninos à madeira e o branco não os vai buscar, não os capta pela característica, portanto, quer do bago, quer depois das antocianas, que é um produto que está dentro da película da uva e que deixa, não estando aqui a ser muito mais pormenorizado, portanto, alivia, digamos, a frequência da circulação sanguínea, embora possa provocar a mesma alteração pela perspectiva do álcool, mas permite um melhor fluxo sanguíneo, portanto, uma melhor irrigação sanguínea, portanto, preservando a saúde. Por aí, daí os médicos aconselharem, grande parte deles, a beber pelo menos um copo de vinho à refeição, não é? E, portanto, criando uma melhor perspectiva de vida e uma melhor longevidade, não é? Se assim podemos entender. Que bom. Estamos chegando quase ao final, César. Alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação? Na realidade, sua? Quase que um agradecimento e uma contestação uma aula, né, desse momento novo da vida sete-lagoana dentro dessa administração do nosso prefeito Márcio Reinaldo, porque ele falou ali de network, mas esse relacionamento e a gente ter a oportunidade de ter uma autoridade, como eu disse mais cedo, a nível mundial. Nós passamos por esse programa por esporte, por educação, por qualidade de vida, chegamos à saúde e o bem-estar que propicia, sem esquecer que a economia é mais ou menos o caminho de ligação de muitas das coisas que nós falamos, porque a gente pode ter boa qualidade de vida indiferente do seu valor de salário, da sua forma de viver, basta que você aproveite as boas escolhas. E eu sinto muito feliz de ter participado. Eu até não entendi, a pessoa recebi como uma tarefa essa honra de estar aqui ao lado do Dr. Miguel, que nos foi passada pelo nosso prefeito, que nesse momento já iniciou a assinatura desse importante convênio. Daqui vamos para lá em minutos, mas espero que seja até mais vezes repetido do que o seu programa sempre tem a oportunidade de ser repetido algumas vezes por ser um canal de TV a cabo. Então eu gostaria até de sugerir que ele seja mais vezes repetido e vou divulgar para que as pessoas procurem assistir não só a primeira, mas as reprises também, porque aqui foi mais do que uma aula, foi um momento bastante interessante de troca de informações, como eu disse, que eu precisava de falar no máximo 3%, se falei mais até peço desculpa, porque com essa autoridade aqui do outro lado, e seja sempre muito bem-vindo. Sete Lagoas o recebe de braços abertos e pode ter certeza que boas coisas continuarão acontecendo dessa sua experiência e desse relacionamento com pessoas de tanta importância quanto nosso prefeito, muitos dos portugueses que aqui vivem conosco. Eu quero só registrar aqui, o Dr. Miguel, a gente não conversou muito antes, porque o programa, o nome, né, foi ligado ao meu nome, né, Santiago Entrevista, porque na ideia era para ser um programa de entrevista e na verdade é um programa de bate-papo e não tem pauta nenhuma, né? Não tem. Então talvez esse programa possa até futuramente mudar o nome, né? Um programa sem pauta. Mas eu fico muito satisfeito porque a gente recebeu uma autoridade, né, como o Dr. Miguel, e falar de vários assuntos, né, e poder contribuir com o nosso telespectador e até possibilitar, né, que as pessoas possam conhecê-lo mais. Muito obrigado ao auditório TV Sete Lagoas e ao Santiago, César também. Agradeço muito a oportunidade. Estarei totalmente disponível e para mim será um orgulho muito grande aumentar a minha ligação a Sete Lagoas, uma vez que eu já sou cidadão honorário de Montes Claros, não é? E portanto ficarei muito feliz continuar aqui a colaborar e quem sabe criar aqui essa grande empresa para o desenvolvimento da região. Tem uma data prevista? Essa data será tão rápida quanto a possibilidade de agregar um conjunto de pessoas ou personalidades que queiram também fazer parte desse projeto. Portanto, não depende só de mim. Já está trabalhando no projeto? Estou, e agora amanhã mesmo vou para Belo Horizonte falar também com dois empresários que porventura também poderão estar ligados ao projeto. Um deles já falou connosco. E depois, se for necessário, volto aqui daqui por 2 ou 3 dias, talvez segunda ou terça-feira, para tentar amarrar
digamos, a ideia, pelo menos uma ideia básica, não é? Para podermos avançar rapidamente. E eu fico muito feliz por isso. E algum outro projeto além desse com relação a Sete Lagoas? Sete Lagoas, eu não posso falar porque eu prefiro que seja o prefeito a falar relativamente a outros programas, a outros projetos que possam vir a desenvolver-se. E um deles está mesmo aí, que vai dar assim vai ser assim uma coisa revolucionária. Então tem mais coisas por vir. Mais uma coisa de imagem mesmo, Mas, e que transforma mesmo a imagem da cidade. E a gente já faz até o convite, esperamos, né, que possa também em breve estar residindo, ter uma residência aqui, outra lá, né, na sua cidade. Quem sabe, eu já tenho uma empresa no Brasil, mas que por acaso até vai fechar, porque a perspectiva da área de estudo já encerrou, não quero mais ter essa área, que é a área da educação, exatamente, não é? Portanto, vão virar agora para a área dos vinhos e provavelmente para outras áreas, quem sabe turismo. Porque tem um segredo, não sei se o senhor sabe, são 7 lagoas, mas diz que a pessoa que vem e bebe da água de uma das lagoas não volta mais. Disseram mesmo à minha esposa quando foi para Vila Real, quando ela saiu de Lisboa para Vila Real. Se alguma vez foi a Vila Real, e ela foi uma vez, bebeu água, bebi, então já está lá vivendo, está lá há 25 anos. Pois é. Portanto, aqui é a mesma coisa. Natural que sim, e eu perspectivo, a minha vida é de viajante pelo mundo. Eu conheço o mundo e conheço o Brasil como praticamente muito poucos brasileiros conheceram o Brasil. Que bom. Então nós agradecemos. Com muito orgulho, portanto. Que bom. Eu digo isso com vaidade e com orgulho. Lógico. É um cidadão do mundo. Obrigado. Nós agradecemos, então, agradeço a você também, o César, né, por estar nos auxiliando aí, né, na presença aqui do Dr. Miguel. Agradecemos a você também, que é telespectador aqui do Canal 9. Não esquecendo que o nosso programa vai ao ar na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise na quinta-feira, às 10 da noite, e no domingo, às 10 horas da manhã. A gente tem algumas outras reprises aleatórias e também nosso programa, após a veiculação na TV, ele fica disponibilizado no canal do YouTube. É só acessar www.youtube.com/TV Sete Lagoas. Você terá acesso a esse programa também. Agradecemos então, né? Vamos ficando por aqui e você continue sintonizando TV Sete Lagoas, o canal da cidadania. Até a próxima então.